Boa noite! Tô fazendo uma ponte aqui para fazer a abertura da live, porque no perfil do doutor não tá dando certo. Por aqui, e aí, Davi faz a abertura aí. Aê! Alô, alô, peraí que tá ao contrário, peraí que eu acho que vai. Peraí, que falta convidar a Carol. Peraí, cadê minha câmera? Vocês não estão me vendo, né? Tô com a câmera invertida. Ei, Laia, Eu tô peraí, Silvia, descobrindo quem é o Olá! problema dessa eu não inverto live. aqui. Aí, Nós estamos achando que nós descobrimos o problema. É e uma aí, vocês pecinha. estão me escutando? Sim. Sim, Nossa, eu tô escutando tão baixo. Tô achando que é meu aparelho então, mas eu tem, escuto. tem um botãozinho aí do lado que chama volume. Já ouvi Tenta falar aumentar. dele, já ouvi. E aí, vocês estão bem? Tudo Ai, é ótimo, muita bem. adrenalina começar assim, gente. Eu acho Eu também, já tô... viu? Eu acho Sabe o que a também. gente Quase não que era uma fez? primeira live. A gente não Desse jeito, colocou então. lá no teu perfil, a referência da K, para as pessoas poderem ir atrás do Insta dela, né? Não, mas agora tá no dele, agora todo mundo acha. Ah, mas É, aí se a galera entrar no dele, vai chegar até nós aqui então. Sim, e eu Ai, olha acho que dá para como a fazer gente collab domina a da vida, aí tecnologia fica no meu e digital. no seu. boa. E a Carol, será que ela consegue Já entrar? tô. Ela tá aqui. Carol tá aqui. Ah, eu não tô vendo você, Carol. Tô vendo só. Ah, não, gente. Ah, não. Não, gente, Tá aí, eu vejo a Cacília e vejo a Sílvia. Vou dar um print na minha tela a e Carol depois já eu... entrou faz Ah, tempo. lógico, né? É lógico. Se tem alguém que vai ser quem seria a primeira pessoa a entrar na live? Exatamente. Mas você Ah, tá ouvindo ela? Carol, oi, tudo bem? Oi, Davi, tô por aqui. Aê, pronto, ouvi. Então tá Eu tudo fiz uma certo. live semana passada que eu também não via a terceira pessoa, fiz a live inteira conversando. Então, Carol, não a vejo, ó, mas receba meu abraço. Ah, muito Aqui, obrigada. eu vejo a Cacília, vejo a Recebi aqui, Sílvia. ó. E aí, tudo É bem que com aqui vocês? é muita energia da tragédia, entendeu? Não Não, daria certo nossa, na não é primeira. energia. Sabe o que é isso? Posso ser É. sincero, vocês são controladoras. Mas E Você aí, achou que e você ia aí, fazer a a live no live seu tinha que estar no perfil? perfil. Você achou que ia ser no Cacília, seu perfil? estou Ah, errado nessa tolinha. situação. Com essas três ainda, você acha que ia ser no meu perfil? Não tem, não tem a menor chance disso acontecer. O destino escreve o certo por linhas tortas. Eu já escutei isso em alguma frase, eu não vou nem dizer de quem que eu escutei isso daí. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? tudo Graças a ótimo. Deus. E vocês? Feliz, feliz demais. Então, vou me colocar como anfitrião e fazer as vezes da casa. Então, muito obrigado por aceitarem o convite. Eu sei o quanto não é fácil vir aqui a público, poder falar sobre a história e poder falar sobre os ensinamentos que a vida trouxe para vocês. Eu acho que a vida trouxe muitos, trouxe e continua trazendo muitos ensinamentos para vocês. Então, é com muito carinho que eu entro aqui e confesso que me sinto honrado na frente de três pessoas que me ensinaram e me ensinam muito, muito. Então, saibam que vocês fazem parte da minha vida pessoal e profissional, que eu trago no coração, como já vou começar a chorar desde o começo, né? Não, isso que eu ia Já, falar, já gente. Para trago começar assim, não vai longe. chorando. Então, mas é sincero, a palavra é muito sincera. Eu tenho um apreço muito grande por vocês e eu recebi tantas palavras de carinho no momento que essa live foi agendada que eu transfiro a vocês aqui também. Eu queria, ao invés de apresentá-las, eu queria que vocês se apresentassem. Eu vou ficar mais tranquilo em saber qual é a persona que vocês vão se apresentar. Então, eu vou fazer, eu vou tentar organizar as falas, se for possível, em algum momento, né? Então, eu vou começar com a Carol, que não a vejo, tá, Carol? Tá Então, bom, Davi. certamente você tem a primeira fala. Bom, eu sou Ana Carolina, esposa do Ricardo, mãe de 4,
e mãe do Mateus, que está aqui comigo. Tá? Então, sou uma pessoa controladora para seguir todo esse processo como uma experiência única, mas que me moldou e me modificou muito como pessoa e como mãe. Que legal. E você, Silvia? Oi, gente. Que alegria estar aqui, Gil. Eu estava aqui lembrando, enquanto a gente estava nessas tentativas, né? Quantas lives suas eu entrei, quantas mulheres eu acompanhei nessas lives, quantas informações técnicas, quanta coisa, né? E hoje estar aqui e poder me apresentar dizendo que eu sou Silvia. Muito prazer para todos vocês, sejam todos bem-vindos aqui nesse bate-papo. Poder me apresentar, né, como uma mulher de 43 anos de idade, casada com o Márcio, mãe de 2 e um nos braços, é muito especial. No mínimo, muito especial. Eu sou mamãe do Theo. Hoje, exatamente hoje, o Theo está completando 1 ano e 6 meses de vida. Que legal. Que legal. Cacília? Eu sou a Cacília, eu sou casada com o Heitor, eu sou mãe de 6, 2 estão aqui na Terra comigo, 4 nos vêm lá do céu. Eu comecei a minha jornada em 2010, num mundo paralelo, onde não existia rede social, Facebook, Instagram. Então, não era muito mais difícil de achar grupos de apoio como esse. Eu comecei em 2010 já querendo engravidar, mas eu demorei 2 anos para pedir ajuda profissional. Quando eu fui buscar ajuda profissional, eu achei que o meu médico ia me dar um potinho que eu iria tomar e ficaria grávida. Mas meu primeiro positivo veio 2 anos depois. Então, eu fiz 4 anos de tratamento para ter o meu primeiro positivo. Engravidei de gêmeos, não deu certo, né? Eles nasceram prematuros. E aí minha jornada continuou. Eu completei minha família em 2019, quando minha segunda filha nasceu. Então foram 9 anos de tratamento. E se você me perguntasse lá em 2010 se eu faria 9 anos de tratamento, eu certamente te responderia que não. Então, assim como eu respondi em vários negativos que eu não ia prosseguir. Então, o bom dessa jornada é que você vai ganhando força ao longo do caminho. E aproveitando o embalo de vocês, né? Então, a gente vai ganhando força. Isso é um padrão? Carol, é um padrão esse vai ganhando força? Porque depois que tudo acontece, depois que nós temos a família completa, eu entendo que hoje vocês têm a sensação de família completa, fazer essa análise retrospectiva, ela faz com que a gente entenda as dores lá de trás. Então, hoje, falando da minha vida pessoal, eu entendo muitas das dores que eu tive no passado e eu sou grato a elas. Eu consigo chegar a esse nível. Só que lá atrás, quem está no luto, é difícil enxergar isso. Então, eu queria entender, Carol, você passou por dificuldades da forma como você mesmo introduziu, e não serei eu que falarei absolutamente nada sobre a história de vocês, como que você enxergava a sua força, o seu desejo, a sua perseverança Davi, nos momentos de maior dificuldade? acho que travou um pouco. Vocês ouviram? Cacília e Silvia ouviram? Sim. Então, Minha conexão. eu vou passar a mesma pergunta para a Silvia, então, enquanto a Carol se reconecta. Voltou? Então, Silvia, nos momentos de maior dificuldade, como é que você enxergava isso? Para mim foi muito diferente. Eu fui enfraquecendo ao longo da jornada. Eu comecei essa jornada com muita força.
E assim, a Carol declarou, né? Minha terapeuta tá na live, só para constar, tá? Depois a gente divide a conta com ela das minhas próximas sessões, porque eu vou ter que ouvir ela dizer, sim, você é controladora. Então, eu me lembro, eu comecei essa jornada há 12 anos atrás. Foram 12 anos de tentativa. Eu descobri a infertilidade numa fase maravilhosa da minha vida, onde minha carreira estava decolada, do jeito que eu sempre sonhei. E aí eu estalei o dedo e falei, quero ficar grávida. Até que existe esse tal de relógio biológico. E aí eu me lembro perfeitamente do dia que eu descobri, eu morava em São Paulo na época, hoje eu tô, coincidentemente, estou falando aqui de São Paulo, inclusive perto do bairro que eu Ah, morava. Então hoje eu tenho uma legal. memória afetiva nostálgica hoje. Demais. E eu me lembro, né, no dia que eu descobri a infertilidade, baixa reserva ovariana, que eu nem considero uma infertilidade, mas uma dificuldade. E eu comecei com tudo o tratamento. Eu escolhi uma clínica a dedo em São Paulo, super bem recomendado, um profissional a dedo. Fui ler as publicações dele, fui ver o que o cara já tinha feito, né? E pensei, os globais conseguem, como que eu não vou conseguir? Eu guardei dinheiro para isso, eu estou preparada emocionalmente, eu desejo, né? Tem aí a intenção positiva, vai dar certo. E eu me lembro perfeitamente que quando eu entrei pela primeira vez na clínica, eu me lembro o rosto dessa moça. Tinha uma moça sentada do meu lado e ela foi muito infeliz, mas foi muito feliz ao mesmo tempo. Ela olhou para mim, eu sorrindo de orelha a orelha, e ela não. E ela com uma dor de luto estampada na cara dela. E ela olhou para mim e falou assim para mim: é sua primeira vez? E eu falei para ela: sim, é minha primeira vez. E ela falou assim: dá para perceber. E eu Verdade. falei: e você? Aí ela falou assim: é minha sétima FIV. E não falou mais nada. E eu fiquei naquele buraco. Eu falei: sétima FIV? Gente, essa moça deve estar fazendo alguma coisa de errado. Foi só o que eu pensei. Né? Então, para mim, eu comecei com tudo esse processo, essa jornada. E durante o caminhar, eu fui descobrindo muita coisa, incluindo as limitações físicas, financeiras e emocionais, que para mim foram as mais delicadas, né? A ponto de chegar no momento em que eu não conseguia mais. Né? E aí aqui cabe, acho que dois pontos importantes para quem está assistindo e passa por esse processo. A rede de apoio ela é fundamental. E eu carrego comigo duas situações muito determinantes. Uma aconteceu com você, né, Davi, dentro do teu consultório. Foi quando, antes do Theo nascer, ou seja, nessa última tentativa, você olhou para mim e para o Márcio e falou: vocês estão num barco à deriva, no meio de uma tempestade. E vocês podem escolher, depois desses anos todos, saltar desse barco, nadar e voltar para a praia. Ou vocês podem escolher continuar remando. Mas essa escolha é muito individual. Isso foi um divisor de águas para a gente, e um outro foi da Cacília, que me deu um quadrinho de moldura vermelha. Eu detesto vermelho e eu ficava olhando para esse quadro todas as noites, nessa moldurinha vermelha. E lá estava escrito: não desista daquilo que você pede a Deus todos os dias. Então eu confesso que eu precisei de ajuda externa, porque dentro de mim eu não encontrava mais condição de avançar. Então, para mim, foi o contrário. Eu comecei lá em cima com o carrinho na montanha-russa, descendo e tendo certeza. Eu lembro de ter olhado para a cara do meu médico na época e falado para ele: Lucas, eu vou sair daqui grávida. E ele: ai, adoro, isso mesmo, comece assim. Eu fico pensando hoje, né? Com base em quê? Eu tinha 30 e poucos anos de idade, eu não sabia nada desse processo. Então, para mim, a experiência foi de ir enfraquecendo ao longo da jornada. Interessante, hein, Silvia? E sabe que eu vejo isso, e eu vou vendo as pessoas que vão entrando aqui, né? Muito disso, eu acho que também vem, claro que pela personalidade e vida. Você viu como você começou? Eu estava na melhor fase da
minha vida profissional, eu me preparei para isso, preparei dinheiro, escolhi a dedo, eu fui, poxa, uma mulher na época mais jovem, eu falo jovem no tempo biológico, mas dos ovários, vocês, todo mundo está aqui, sabe muito bem o que significa isso. Então, isso mostra, dá uma sensação de controle tão grande de que você é uma pessoa acima da média, que eu estou super bem, e de repente o mundo fala assim, olha, talvez esse controle não seja tão real, e aos poucos vai tirando aquele chão que você construiu de uma forma tão plena. E usando a palavra controle como âncora para continuar a conversa, a Carol está de volta? A Carol está aqui conosco? A conexão está legal, Carol? Tá legal. Eu queria entender como que você enxerga essa sensação de controle do que você tem a capacidade de resolver. Bom, eu tenho menos tempo de jornada do que as meninas. Do dia que eu decidi que eu queria engravidar e entender todo esse processo. Eu tinha 37 anos e falei, agora é o meu momento. Eu estava na minha carreira onde eu tinha desenhado, eu estava na minha vida pessoal aonde eu queria estar e falei, agora vou ser mãe. Com os exames todos feitos, os exames periódicos, né, todos feitos, sem sinalização de nenhum problema. Falei, vai ser fácil, estamos aí, né? E começamos a tentar naturalmente. E eu tenho, né, uma amiga muito querida, que é a madrinha do meu filho hoje, que ela falava, não perca tempo, não perca tempo. Mas eu acho que eu tinha um medo de enfrentar uma possibilidade do não. Eu, que gosto de controlar tudo, como eu iria enfrentar se aquilo não desse certo? E aí foi quando a gente fez a primeira consulta com o Davi, e o Davi olhou aqueles exames, e eu lembro até hoje. Ele falou assim, tentem mais 6 meses em casa. E eu saí do consultório falando para mim mesmo, tá vendo? Ó, é só tentar. E aí foi 6 meses e nada, e aí eu lembro que a gente falou, o caminho é a FIV. A gente já tinha discutido isso nessa conversa 6 meses antes. E aí eu falei, tá ótimo, então vamos para a FIV, vou passar meu cartão de crédito e vou, né, sair grávida. Tá fato. E já tinha alinhado com o Ricardo que a gente tentaria uma vez. Se desse certo, ok. Se não desse certo, tava tudo bem. Esse tudo bem, para mim, foi aquele tapa na cara, né? Porque nós fizemos a nossa primeira FIV, eu tinha uma quantidade de óvulos, nunca tive 1, 2. Em todas as minhas FIVs, que foram 3, eu tinha 7, 8, 10, né, Davi? E aí a gente conseguiu embriões, 3. Na primeira transferência, ao descongelar, perdemos 1, que era coisa que eu nem passava pela minha cabeça. Sabe quando você não quer ver as entrelinhas do contrato? Você só quer ter a certeza que aquilo vai dar certo. E transferimos 2 que não deu certo. Né? Entrou a pandemia, tudo fechou, tudo parou, eu descobri que eu não tinha controle nenhum, que agora era um vírus que controlava a minha vida, que ele que ia decidir se eu ia conseguir de novo. E aí a gente manteve o contato com o Davi. Quando a gente falou, não, agora acalmou, acho que dá para a gente fazer uma segunda FIV, isso porque eu só ia fazer uma. E a gente fez. E aí tivemos mais, acho que 4 embriões, transferimos um primeiro e eu engravidei. Falei, chegou a minha vez. Fiz tudo certo. Mas, infelizmente, essa gravidez não evoluiu. E aí a gente transferiu na sequência. 1 mês e meio depois, eu lembro que a gente esperou a próxima menstruação, transferimos os outros 2 embriões. E eu não engravidei. Eu lembro que eu recebi a notícia 2 dias antes do meu aniversário de 41 anos. Então, eu descobri que não existia esse controle. Só que tinha uma frase que eu tinha visto no meu primeiro tratamento, que era: quem elegeu a busca não recusa a travessia. E essa frase vinha, e eu fortaleci muito a minha fé. E eu não pensava em desistir. Eu lembro que eu falava, Deus, eu não quero desistir. Você não precisa tirar essa vontade de ser mãe de mim. Você me dá força de eu continuar até onde eu conseguir. E aí, depois, só para resumir, depois dessa segunda FIV, eu agendei uma FIV
novamente e descobri que eu estava grávida naturalmente. Mas a gravidez também não evoluiu. Minha cabeça deu aquela pirada, porque antes eu não tinha conseguido engravidar naturalmente, agora sim. Falei, Davi, preciso de um tempo, preciso respirar, preciso entender. Mas eu tinha comigo que eu ia continuar. E aí eu lembro que uns 5 meses depois a gente falou, tá bom, tô bem, vamos fazer de novo. E eu descobri de novo que eu estava grávida naturalmente. E a gravidez também não evoluiu. E eu lembro que eu participei de um grupo de oração que chama Mães que Oram pelos Filhos, e uma pessoa que não conhecia a minha história, eu só ia lá, fazia minha oração, vinha embora para minha casa, ela me procurou, eu lembro que eu tinha saído do consultório do Davi, e ela falou assim para mim, eu não sei a sua história, eu não sei por que veio isso, mas eu só tenho para te dizer que você é fecunda. E eu falei, gente, é o sinal que eu preciso, é o tratamento, eu vou fazer de novo. E eu fiz. Foi o tratamento que eu mais tive óvulos. E foi o tratamento que eu não tive nenhum embrião. Eu me lembro do Davi me ligando e falando, assim, como se a gente não entendesse. A última perda já tinha sido muito difícil, né, Davi? O Davi acompanhou as 2 outras gestações naturais com a gente e houve muito choro. Eu falei, acho que eu não aguento mais. E eu lembro que eu ia para o E consultório quando da ela Cris. tentava escapar de mim, encontrava ela no restaurante japonês. E aí, Sinais. os sinais. E aí eu falei, Deus, o que você quer de mim? Eu fiz tudo. Assim, para eu parar, e eu tenho ainda um embrião congelado. E eu falei pro Davi que eu só ia transferir a hora que eu estivesse bem, porque para mim ele era a minha última chance. E Deus nos surpreende, né? E aí eu lembro que em janeiro de 2022 eu recebi mais um positivo naturalmente. E essa gestação evoluiu. Em setembro de 22 nasceu o Mateu, de uma gestação natural, aos 42 anos, batendo nos 43. E ali eu entendi, eu falo que Deus queria uma entrega. E quando eu entreguei para ele tudo aquilo, ele falou, deixa o controle que quem controla sou eu. Eu lembro que uma vez eu falei até pro Davi, eu deixo você controlar eu deixo você dirigir meu carro, mas quem controla a direção sou eu, né? Então eu descobri que eu tinha que entregar. Então, assim, esse processo, ele é muito assim, em nenhum momento. Eu lembro que eu ia para o consultório da Cris, que é a minha psicóloga, e eu via na cara dela, assim, o medo de às vezes ela falou assim, ela não vai desistir, até onde ela vai tentar, entendeu? Porque para mim é assim, eu coloquei aquela meta, parece que eu tenho que buscar, mas a infertilidade trouxe o lado bom disso, mas também trouxe de que às vezes você tem que recuperar o fôlego, você tem que parar para pensar, você tem que pensar em novas estratégias e que para Deus nada é impossível. Eu acho que a Carol falou 2 coisas que toda tentante passa, que é o controle e as garantias. Então eu vou dar um spoiler para as que engravidarem daqui para frente, que isso é tudo que a maternidade não te traz. Então, se você está buscando garantias e controles, você pode fazer qualquer outra coisa da sua vida, menos ter filhos. Então, eu acho que o período da FIV, ele vai te preparando para a maternidade. Então, você vai abrindo mão desses controles, porque depois que o seu filho nascer, você nunca mais vai controlar a sua vida. E quando a gente fala em garantias, elas começam a surgir depois que você está vivendo o luto, né? Quando você chega na primeira consulta, você não quer garantia nenhuma. Mas a cada luto que você vai passando, você só vai conseguindo enfrentar se você tem uma garantia maior. E para você ter essa garantia, você também tem que abrir mão do seu controle. No nosso caso, a gente se sentia mais garantido quando a gente ampliou o tratamento. Então, por exemplo, minha primeira meta do tratamento era engravidar. Então, eu queria garantias de que eu iria engravidar. E eu engravidava, só que isso não diminuía o meu sofrimento.
Quando a gente ampliou esse objetivo por ter uma criança em casa, eu tive muito mais garantias de tratamento. Olha, então você pode ter um óvulo doado, você pode adotar, você pode milhões de outras coisas que naquele objetivo pequenininho de engravidar, eu estava correndo muito mais risco. Só que quanto Claro. maior era aquele objetivo, mais eu tinha que confiar na minha equipe. E eu falo que a gente só consegue caminhar, ou você só consegue entregar o controle se você confia na sua equipe. Você pode não concordar com eles, mas você tem que confiar na decisão que eles estão tomando. E eu acho que para mim tem um ponto muito a questão de controle que não é só nosso, é do próprio médico, né? Que no meu caso sempre foi o Davi. E eu me lembro que na última consulta, né, Davi, você ainda falou, vocês estão engravidando melhor em casa do que em laboratório. Eu saí de lá falando um sentimento, assim, aquele você sai, que você não sabe, assim, eu não consegui entender se, tipo, o Davi estava desistindo da gente ou se tinha alguma coisa diferente ali. Mas eu acho que era mais um sinal de que a gente estava recebendo, que a gente tinha um outro caminho, que já tinha mostrado para a gente que era possível. Então, eu entendo que às vezes o médico também tem que abrir mão desse controle, porque ele sabia que eu ia fazer outro tratamento se ele colocasse aquilo na mesa, para que a gente possa também olhar outros caminhos, né? Que legal, hein? Nossa, Carol, que legal. E sabe que ouvindo a sua. Eu falo que eu aprendo com vocês, e vocês são demais. E é engraçado, né? Porque ainda mais a forma como você conta. é, Lembra da primeira conversa? Antes da FIV, eu falar, tenta 6 meses em casa. Parece que estava escrito, né? Então, É óbvio que existem explicações técnicas para isso, né? Não vou entrar em é, detalhes, obviamente, em relação a isso, mas parece, depois, quando você olha para trás e vê, caramba, era para ser em casa. E às vezes eu me sinto mais feliz. Não que eu não fico feliz, óbvio que eu fico feliz quando eu engravidei na FIV, mas quando você encaixou, não era para ser em casa, né? Mas que legal. eu lembro quando eu É te verdade. contei, porque você, a gente, nas 3 outras gestações, a gente não chegou a ouvir o coração batendo. E eu Uhum. lembro que eu te mandei o vídeo do coração do Mateu batendo. E nesse dia, eu tinha certeza que ele estaria no meu colo. Que legal. E muito das palavras que vocês colocaram aqui, a palavra controle fez parte dessa live desde o começo, né? Desde a hora que nós tivemos que entrar no perfil da Cacília. E eu gostei muito, Cacília, quando você fala assim que às vezes é preciso cair para entender que nós não temos o controle. E isso é fato. Agora, imagina então que tem alguém nos assistindo, Silvia, e que está passando lá, está naquela fase que vocês estavam lá atrás. Fala, não, não, como assim? Vou lá, vou fazer. E porque é óbvio que nem todas as histórias são iguais. Você poderia certamente ter engravidado no seu primeiro tratamento e ter olhado para aquela mulher que estava na sala de espera e falar, tá vendo? Não, não é porque você. Chupa! Só que não. Poderia acontecer, isso acontece com bastante frequência. Então, eu não posso também entender que todas vão cair. Então, eu aceito o casal controlador, porque tomara que dê certo, e assim ela ainda sinta o ego massageado pelo controle. E eu acho legal isso. Então, o que você diria, Silvia, para quem está vivendo no auge do seu tratamento, seja pelo início ou já passando por alguma fase de dificuldade, que você falaria para ela em relação a controle de tudo que vem pela frente? Você tem alguma visão nisso? Aqui, olha, eu vou começar falando, né, uma coisa para a gente rir juntos. Eu tenho um amigo que me fala isso e eu assumi isso durante o tratamento, que a gente planeja, 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 e enquanto a gente está planejando, Deus está rindo, porque é no tempo dele e é do jeito dele. E aí é a questão de confia, entrega e aceita. Né? Esse lema do confia, entrega e aceita é muito importante. Mas para você que está aqui na live com a gente
possa estar passando ou pelo luto ou pela luta, eu acho que eu diria duas coisas. Uma delas é uma frase que eu ouvi de uma pessoa que eu amo muito, que eu perdi, mas que eu amo demais, que eu carrego no meu coração, que foi um tio meu, que era padre, e um dia, nas vésperas da minha doadora surgir na vida, ele falou assim para mim: você quer o que você deseja? Que Essa demais. foi uma frase que me virou no avesso por 3 dias. E ali, naquele momento, mesmo já passado 11 anos de tratamento, eu precisei ainda confrontar meus medos, o controle, as dúvidas e a solidão, porque esse é um tratamento que o casal, por mais que ele tenha uma equipe e um time, o técnico, né, é um caminhar, muitas vezes, muito solitário. Só o casal, a hora que está ali aplicando aquela injeção, sabe o que é. Só aquela mãe que, quando pega um negativo, sabe o que é. Só aquela mãe que faz um ultrassom e não ouve o coração, sabe o que é. Ou quando ouve e não vem com o bebê nos braços, sabe o que é. Então a gente não sabe como é para você, por exemplo, que está aqui nessa live assistindo. A gente não consegue saber. Nem eu, nem Carol, nem Cacília, nem Davi. Mas avalie isso, se você quer o que você deseja. E eu tenho uma frase que é do Nietzsche, mas que um psicólogo austríaco usa em um dos livros que ele escreveu, que se chama Em Busca de Sentido. Esse é um livro muito generoso para ser lido em momentos de luto e luta. Esse psicólogo, ele conta nesse livro a passagem dele por 4 campos de concentração. E o título do livro tem a ver com esse processo dele de não desistir da vida, que é muito do que a Carol falou. Por mais que eu fui enfraquecendo, eu acreditava. Eu via meu filho correndo na minha casa. Eu deitava na cama e eu via ele do meu lado, no meio meu e do Márcio. Então, por mais que eu fui enfraquecendo, eu me apegava muito a essa frase que tem nesse livro, que é a seguinte: quem tem um bom porquê suporta qualquer como. Então, o que eu diria para você que está tentando, para você, mãe de anjos, para você que tem já seu filho nos braços, o que eu diria é: descubra o teu porquê. Se conecte verdadeiramente com a sua intenção na maternidade. Tente encontrar dentro de si qual é o sentido da maternidade para você. Eu acho que essa descoberta, ela é uma muito importante para ajudar você, e todas nós, me ajudou a passar pela jornada, seja ela qual for, e que a sua seja da primeira tentativa, né? E que é possível também. E que, se não for, que a descoberta do seu porquê, da sua intenção por trás da maternidade, ela possa te sustentar, seja lá qual for a trajetória que você vai percorrer nesse caminho que é dolorido muitas vezes e mais pesado do que a gente possa imaginar. Meu Deus! Encerrou. Podemos ir embora. Caramba, Silvia. Posso Nossa, contar? vocês são demais. Eu, eu, eu queria ouvir da Cacília, também muito se falou, né? As pausas, o tempo, a palavra tempo repetiu-se diversas vezes aqui, né? O nosso tempo biológico, o tempo de Deus, o tempo do tratamento, o tempo de Os espera, o tempo limites, de né? leitura, os limites do tempo.
E tem uma hora do tratamento, né, Cacília? Parece que o tempo não passa para os ansiosos, né, Cacília? Meu Deus, vou ter que esperar mais um pouco, vou ter que esperar mais um pouco. E assim, e como não, mês que vem, não, vou ter que esperar, vai cancelar esse tratamento, meu Deus. E aí vem, não dá certo, tem que esperar, e o tempo vem. E isso desperta um segundo sentimento extremamente comum e frequente, que é a ansiedade, certo? Porque hoje, de novo, olhando para trás, nós enxergamos, nossa, como o tempo foi importante para mim. Mas para o ansioso, pô, Cacilha, existe algum casal com infertilidade que não tem ansiedade? Você conhece algum? Você já conversou com uma pancada de casais com infertilidade? Você conhece um que não tem ansiedade como sentimento comum? Nunca na minha vida. Mas eu acho que é porque a gente planeja, né, esse momento. Então, desde muito pequena, eu fui adestrada a prevenir a minha fertilidade. Então, nunca ninguém me falou que eu poderia ser infértil. Então, isso nunca passou pela minha cabeça. Então, quando ela chegou no momento em que eu achei que eu tinha o controle de novo e que eu ia gerar, chegou a ansiedade, porque eu queria naquele momento. E o que prejudica muito é que normalmente nesse momento o seu entorno está engravidando também. Então, todas as suas amigas, a menina da padaria, a frentista, a porteira, todo o seu entorno está. Então, vem uma ansiedade do tipo, como eu brinco que a gente tem a sensação nesse momento é que é uma fila única de crianças e que toda vez que alguém engravida, ela roubou a sua criança, né? Mas isso não existe, na verdade. Então, eu acho que nesse momento eu jamais vou pedir para ninguém aqui ter calma, porque essa é uma frase que me irritou muito. Calma, Cacilha. Por longos e longos anos eu só ouvia isso. Mas eu acho que o que ajuda muito a diminuir a ansiedade é você não viver de 15 em 15 dias. O ciclo dos tratamentos, né? Normalmente são 15 dias de medicação, ultrassom, e aí vai para frente, não vai para frente. Então, você não vê mais a sua vida, você só vê aqueles 15 dias que estão na sua frente. E quando aquilo dá negativo, é como se você tivesse perdido esses 15 dias, porque você não fez nada além disso. Você só tomou injeção, você só pensou nisso, você só pediu por isso. Então, eu sei que é muito difícil, mas se você tiver uma alegria junto com isso, uma amiga para sair para tomar café, um dia vai no cinema, tentar colocar alguma atividade dentro desses 15 dias, eu não sei se a sua ansiedade vai passar, mas a sua frustração no final do ciclo, ela vai diminuir. E para a ansiedade, eu acho que só Rivotril ajuda. Ó, aqui um comentário, não posso deixar de fazer, eu vou perder a amiga, mas eu não perco a piada. Cacília, se você, mãe tentante que está aqui na live, precisar de apoio fora do consultório, Cacília é um endereço bom. Cacília, faltando 5 dias para o teste de beta, ela vinha trazer na minha casa teste de gravidez de farmácia. Cacília conhece todas as estratégias para burlar o médico. Não, teste de farmácia é vida, já foi adotado por todos os médicos. Se o seu médico não aceita, troca de médico, na boa. Carol, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que fica essa questão da vida social? Porque um dos sentimentos comuns também de quem está passando por alguma dificuldade é o recolhimento. Foi dito aqui também, puxa, a Silvia falou bem, é um momento de solidão, só a intimidade do casal que vai sentir exatamente, vai ter noção do tamanho do sentimento que tudo isso envolve. Aí a Cacília traz a importância de ter alguém por perto. Poxa, mas nós sabemos que tem gente que a hora que você escolhe sair com alguém, vai falar coisa errada. Não, mas por quê? Sabe? Tem isso, gente. Então, às vezes, você tem o desejo de sair, falar, vou me divertir. E volta para casa pé da vida, fala, por que eu fui?
Como Eu que acho você enxerga a vida social de quem está passando por um sentimento difícil, mas as pessoas ao redor não conseguem entendê-la? eu acho que a questão da vida social, ela tem a questão de que o próprio casal, ele se isola um pouco mais. Porque as injeções têm horários, as coisas têm que acontecer daquela maneira. E aí, assim, você está tomando aquela medicação, você resolve não beber, alguém pergunta, por que você não está bebendo? Toma aqui. Assim, não está naquele momento que você quer abrir aquilo. Eu lembro que em um dos tratamentos, eu não vou lembrar qual, eu tinha que tomar uma injeção que tinha um horário, tinha que ficar na geladeira. E eu tinha um aniversário de 60 anos de uma amiga. E eu falei, meu Deus, como é que eu faço? Eu não contei para ninguém se eu levar a injeção, como é que eu vou fazer, né? E aí a gente montou uma estratégia de como a gente ia sair no horário para tomar a injeção e depois voltar. Eu e o Ricardo bolamos toda uma estratégia. E aí, na verdade, a gente falou, não, é porque a cachorra da minha sogra está sozinha, a gente precisa ir lá dar comida. E aí, viemos para casa, tomamos a injeção, voltamos com parabéns. Sabe? Então, assim, não é que você não quer ter vida social, é que, assim, tudo tem que ser feito nos momentos, né? Então, eu aprendi, por exemplo, no meio dessa jornada, eu descobri uma trombofilia, né? O Davi sabe disso. E, e aí, durante a gestação do Mateu, eu sabia que eu ia tomar as injeções. E aí eu tratei isso de uma forma tão natural, claro, eu estava grávida, eu estava num outro processo. Mas era tipo de boa, eu ia para os restaurantes, levava seringa comigo, não precisava ficar na geladeira. Cheguei acho que ia aplicar uma injeção no cinema, porque deu horário, despertou, apliquei. Então, eu acho que assim, não é fácil. Não é fácil você manter vida social, tratamento, trabalho, família, dentro de todo esse contexto, né? A relação do contar ou não contar. Eu vivi todos os momentos. Eu tive tratamento que eu não contei, deu errado. Eu tive tratamento que eu contei, deu errado. Aí eu falava assim, gente, como é que é essa história? Eu conto ou não conto? Quando eu fiquei grávida do Mateu, eu falei, não, eu vou contar. Porque assim, eu decidi que eu estava preferindo contar a felicidade, porque contar o luto, para mim, foi sempre mais. Porque chegava Não, eu um momento acho que eu que o que queria dificulta eu o queria convívio social. e eu tinha que contar que não tinha dado certo, mas ninguém sabia o que tinha acontecido antes. Então, nessa última gestação, eu decidi que eu iria contar para algumas pessoas, não foi uma abertura, né, nos 3 primeiros meses aí, mas que eu iria contar, porque Deus já tinha colocado tudo para mim, então ali estava. E eu tinha uma frase muito forte do Davi, que eu acho que a maioria de vocês tem, tratamento ou gravidez que dá certo é filho em casa. E aí eu falava, o Mateus vai estar em casa. Mas, mas assim, mesmo com tudo isso, você fala, a minha vida social, ela é complicada. Porque alguém vai te fazer uma pergunta. Uma grávida vai passar na sua frente, que nem a Cacília falou. E eu aprendi nessa jornada, eu venho de uma família católica, de família que realmente pratica. Vocês sabem que eu estava aqui. Carol, desculpa, eu nem sei, cortou bem no meio da sua fala, querida. Não, pode continuar, depois eu completo. Essa última pergunta que você fez, Davi, queria Então, trazer. só elucidando, então falavam sobre convívio social, né, durante o tratamento. E nesse convívio social, a Carol estava reforçando muito, né, como que a gente se sente, e tem muito a Cacilha é muito boa nisso também, né? As pessoas, o que que elas vêm falar pra gente, né? O que que se fala para uma tentante? Quando perde, o que se fala? E quando tá tentando, o que se fala? E quando dá certo, tá grávida, mas ainda não tá com o bebê no colo? E eu tenho, para mim, assim, tem uma. Eu acho até que, humildemente, né, falando, é uma dica para dar. Existe uma diferença muito grande entre simpatia e empatia. A simpatia, ela desconecta as pessoas e a empatia conecta. A simpatia, ser simpático é quando alguém fala para você, perdi minha casa nas chuvas do Rio Grande do Sul. E para você, na intenção de ser simpático, você fala: olha, mas logo a chuva vai baixar, né? A água vai baixar. Olha, mas veja pelo lado bom, você está com a sua família viva. Para tentante é isso, né?
Olha, eu estou fazendo FIV, mas veja pelo lado bom, você está podendo pagar o tratamento. Nossa, olha, acabei de saber que eu não tenho embriões, mas veja pelo lado bom, você está numa boa clínica, você tem um bom médico. Olha, eu ainda acabei de ter uma perda, mas veja pelo lado bom, você ainda é tão jovem. Ó, Deus vai olhar por você, tem um caminho lindo pela frente. Isso é simpatia. A tentante não precisa da simpatia. A tentante, ela precisa de empatia. Quem está passando por qualquer processo de dor precisa de empatia. E a empatia, o lugar dela é quando alguém vem te apresentar uma queixa e você se coloca conectado com aquela pessoa, dizendo a ela: eu não sei o que é que você está passando. Eu não sei o que significa isso para você. Mas eu tô aqui se você precisar e eu puder ajudar. Então, para quem está aqui nessa live, se você tem dúvida, e é natural ter dúvida, o que eu falo? Fale isso. Eu não sei o que você está passando, eu não tenho ideia o que é isso, mas eu tô aqui, se eu puder te ajudar. Né? Então, menos simpatia com a tentante, meu povo, e mais empatia, pelo amor de Deus, porque a simpatia é desesperador. E eu acho que faz parte de uma conduta social. Você não chega para alguém e fala assim: quantos quilos você pesa? Então, para que você vai perguntar para aquela pessoa se ela quer ter filhos ou não? Isso não muda em nada a sua vida, né? E eu acho que o que dificulta muito o convívio social também é aquela sensação de frustração e de fracasso que a gente sente durante o tratamento. Então, por isso que eu acho que o objetivo não pode ser só o positivo. Porque eu, assim, muitas das vezes que eu tentei, e muita gente que eu converso, chegar e ter um embrião, chegar e ter 2 óvulos, é uma história muito de sucesso. Assim, você pode não ter tido um positivo, mas aquele ciclo não foi perdido. Mas o seu grupo social não vai entender isso se ele não está passando pela infertilidade. Então, eu acho difícil que a gente consiga mudar o mundo, mas eu acho que quando a gente vai para uma roda onde ninguém entende do assunto, a gente também não pode esperar tanta empatia daquele grupo. Então, se você não está se sentindo bem, não precisa ir no chá de bebê, não precisa ir no chá de revelação, não vai naquele batizado. As pessoas sabem por que você está passando e elas vão compreender. Tem algumas que vão até torcer para você não ir, para não ter que lidar com aquilo. Então, é uma hora que, se você não olhar pela sua dor, ninguém ao seu redor vai olhar. Então, se proteja. Eu acho que é mais fácil você cuidar de você do que você esperar que o mundo olhe com empatia. O que eu falo, o que eu estava falando de a minha família ser católica, né, de ter e eu não ter, assim, eu exerci mais isso nesse período, é que eu me fortaleci muito em Deus. Então, assim, hoje eu frequento a capela do Clube de Campo aqui, a Cacília sabe, a gente se encontra lá, e eu vi N batizados e eu tentando, e eu chorei, mas eu me fortaleci ali. Então, assim, dependendo como você se coloca, tem julgamentos daquela que prefere não ir no batizado, não ir na festinha infantil, mas às vezes você pode se alimentar de histórias positivas. Eu via aqueles batizados e dizia: eu vou batizar meu filho aqui. E eu batizei o Mateu lá. Então, assim, chegou um momento do meu tratamento, da minha jornada, em que eu decidi que eu ia me alimentar de histórias positivas. Eu abri mais a minha história para algumas pessoas, chegaram histórias maravilhosas para mim, e eu falava assim: é claro que eu queria estar ali, não vou dizer, eu queria estar vivendo aquela história, mas eu abençoava aquela história e dizia: eu vou viver isso, eu vou viver isso.
E assim, quando você brigar com Deus, tá tudo certo também, tá? Você fala, tá de sacanagem comigo, né? E aí eu realmente criei forças me alimentando de histórias positivas, de olhar para aquela mulher grávida que passava e em alguns momentos eu sentia frustração. Em outros momentos eu dizia, eu abençoo essa gravidez porque eu vou viver isso também. Entenderam por que não dá para fazer roteiro em live? Porque senão eu ia deixar de aprender tanta coisa se eu tivesse que buscar ter o controle, entendeu? Por que que é tão gostoso não ser controlador? Então, essa é a minha dica para quem está aí. O fato de não ser controlador é ter a oportunidade de aprender. Porque quando você é controlador, você acaba vivendo o seu mundo, quer que faça do seu jeito. Eu entrei, encontrei a Silvia esses dias, ela perguntou de roteiro de lá, mas que roteiro, filho? Não tem roteiro. A gente estava na expectativa do roteiro, até hoje não. Roteiro eu faço quando eu estou na live sozinho, eu e eu mesmo. Pô, então eu tenho que fazer um roteiro, porque senão eu perco a chance de aprender da forma como eu estou aprendendo aqui hoje. E aí, enquanto vocês falavam, minha cabeça foi para duas direções. Eu vou voltar da primeira, mas eu quero tentar passar brevemente, até porque com vocês é muito fácil falar isso. Porque a Silvia deu uma aula de simpatia e empatia com as pessoas de fora. Mas existe uma outra pessoa no tratamento da infertilidade que está do seu ladinho todo dia, que chama marido. Então, e vocês foram abençoados, no meu modo de ver, abençoados por super maridos. Então, eu acompanho muitos casais. E as três que estão aqui, parceiraços de tratamento. O que não significa concordar. O que não significa concordar. O que não significa ter nem simpatia e, às vezes, nem empatia. O que significa, às vezes, nem prestar atenção na conversa. Então, assim, fazendo jus e a chance de fazer ou uma declaração de amor ou um desabafo aqui, eu queria ouvir de vocês qual é o papel do marido nessa história toda, já que vocês estão falando de tantas pessoas de fora, famílias, amigos, eu queria saber o quanto o marido é importante nessa história toda. Começa? Silvia, te deixo para começar. Eu acho que sim. Eu acho que a gente somos três mulheres muito abençoadas, realmente, porque você usou a palavra certa. Temos parceiros de tratamento. E eu tenho dois momentos muito importantes que determinam o que é parceria para mim num tratamento de FIV. E me veio agora essas duas memórias em relação ao Márcio. Não sei se o Márcio está aqui, não vi se ele entrou. Eu me lembro de um dia, em uma das tentativas, que eu ia iniciar mais uma estimulação ovariana, e tinha sido uma que eu tinha acabado de não ter nenhum embrião. Ali foi a minha perda total de controle. Ali eu caí do 28º andar, estatelada no chão. Porque eu já tinha experimentado de tudo, mas experimentar não conseguir nenhum embrião, aquilo foi muito novo e dolorido. Foi o dia que eu fui a nocaute. E logo depois a gente fez uma tentativa e chegou o dia de eu começar a estimulação e eu começaria tomando um comprimido. E eu cheguei em frente ao bebedouro da minha cozinha e a minha garganta travou. Eu não conseguia engolir o comprimido. E eu fui caindo de dor emocional. E o Márcio chegou do meu lado, pegou no meu rosto e falou: amor, você não precisa fazer isso. Nós vamos ser felizes sem filhos. Eu te amo mais do que isso. Você não precisa se você não quiser ou não conseguir. E a hora que ele me falou isso, eu tomei aquele comprimido e a gente fez aquele ciclo. E um segundo momento muito importante, que para mim é a representatividade do que é parceria
para a mulher nesse tratamento foi quando, de novo, no meio de um processo de estimulação, os meus protocolos eram sempre muito longos de estimulação. Esses 15 dias, cá, eu não tinha, porque os meus protocolos se estendiam muito, porque a gente não conseguia ver esses folículos desenvolvendo a contento, né? Para conseguir um mísero óvulo. E aí os tratamentos mais longos de estimulação têm um peso maior, para mim tinha, né? E o Márcio, em uma dessas vezes que eu também não estava mais conseguindo aplicar em mim. E eu tenho zero problema com agulha, eu trabalho na área da saúde também, eu amo, não sei porque que eu não fiz essa cirurgia, adoro, fico vendo lá na televisão para ver se eu enxergo um pouco mais o que está mostrando naquelas cirurgias de campo aberto, ou seja, zero dificuldade com isso. E chegou um momento da estimulação que eu travei. E o Márcio, que não pode ver agulha, o Márcio, ele tem uma questão particular. Ele não pode ver, ele não fica bem, ele não se sente bem. O Márcio fazendo uma vessangria, ele de um lado desmaiado e o braço do outro estendido. Ele não pode. E ele olhou para mim e falou assim: eu vou te ajudar. E o Márcio, naquele ciclo, aplicou em mim as injeções. Ele abria, ele preparava, ele limpava a área e ele aplicava olhando fixamente o que ele estava fazendo. E aquele ciclo, para mim, eu não engravidei. Mas ali, eu acho que a gente reforçou a parceria para o continuar. Até que o Theo chegasse. E que foi um ciclo que eu não tive agulhas. Né? Então, assim, eu acho que isso é parceria. Né? Então, aqui toda a minha gratidão ao Márcio, né? A você, amor, se estiver aqui e que está vivendo aí um renascimento de vida, né? Então, que no coração dos maridos, dos companheiros de FIV, das companheiras de FIV, dos casais em geral, que exista parceria, né? Que exista parceria e que você saiba o que oferecer para o teu parceiro. Eu vou limitar aqui o assunto marido, tá bom? Não, nem tenho o que falar, né? Eu vou cuidar até mesmo de saber se a Paulinha tá aí, se ela vai olhar isso. Ela vai olhar, vai chegar em casa hoje, eu vou chegar em casa hoje, ela vai olhar pra mim e falar assim, tá vendo? O Márcio! O Márcio fez isso. Mas eu também uma disputa essa semana que vira todo mundo, né? E eu vou trazer. Ah lá, ô meu pai, olha quem tá aí na live. Puxa Cacilho. saco, né? Fala do Heitor. Ah, vai, Cacilho, meu pai me mandou. Doutor Ibrahim, Tá primeiro que eu animadíssimo. tô honrada que o senhor está nessa live. Não, se ele tá na live, não. Ele me mandou 3 mensagens perguntando que horas que ia ser. Como assim 18? Isso não é horário de se fazer live. Ai, meu Deus. Então, Não, eu acho que, assim, eu não tenho essas palavras que Silvia tem, né? Porque falar depois dela é muito difícil. Mas eu acho que parceria é isso, é saber falar não também, né? É bancar o não. E a gente teve isso muito no nosso ciclo. Para mim, o Heitor foi essencial porque ele trouxe vida. Então, ele conseguia falar. Eu sou um trator, né? O meu dava negativo, eu já queria no dia seguinte começar. E aí a gente não vai vendo as feridas emocionais que esse trator vai causando, né? Nem financeiras. Mas o Heitor, ele tinha aquela. Ele ia o tratamento inteiro em silêncio, não falava nada, até a hora que ele chegava no limite e falava: eu não vou fazer esse ciclo. E eu acho que é o bancar, né? Eu acho que é se colocar nesse lugar de conseguir realmente olhar para o outro. E eu acho que o marido tem um poder que a gente não tem, que é olhar um pouco o ciclo do lado de fora. A gente está tão mastigada naquele ninho que é a rotina da infertilidade, que a gente não consegue ver o quanto aquilo está nos magoando. E o Heitor, ele conseguiu ter este olhar.
Que demais. E é verdade, né? O Ricardo também é parceiraço, né, Carol? Agora eu vou ter que falar, né? Não, deve. Não, Ensinar. deve e merece. Não sei se Deve e merece. Porque o Ricardo é um cara espetacular também. Fala aí, vai. mas eu acho que realmente quando os dois estão conectados, e eu entendo que o desejo pode ser mais um do outro, mas é o outro estar caminhando juntos. A gente passou por vários momentos, as nossas perdas foram muito doloridas, assim, e em muitos momentos eu olhava para o Ricardo e eu sentia que talvez ele falasse para ele mesmo, eu não posso chorar. Porque se eu cair, ela desaba mais ainda. E em muitos momentos ele olhava para mim e falava assim, se você quiser continuar, eu estou junto com você. E eu lembro, nessa última perda, né, Davi, no seu consultório, eu desmontei. Ali eu falava, não é possível. E ele me abraçou e falou, calma, nós estamos juntos. E aí a gente teve o processo de fazer uma curetagem para mandar o embrião para biópsia, porque eu já estava tomando a injeção de trombofilia. O Davi falou, o embrião está formado, precisamos entender se tem alguma outra coisa que a gente não descobriu ainda. Em meio a uma pandemia, o hospital não deixou ele me acompanhar na curetagem, mesmo sendo apartamento. E ele esperou todo o tempo. O Davi me salvou lá, porque eu estava sozinha. A Rowena tinha sofrido um acidente, ele mandou a Larissa. Foi um anjo na minha vida, minha gratidão a Larissa por estar comigo naquele momento. Mas o Ricardo ficou dentro do carro, do lado de fora do hospital, até ele conseguir falar comigo. E ali ele falou, depois, quando eu cheguei em casa, ele falou, se você decidir tentar de novo, você sabe que o processo é muito mais doloroso para você, do tratamento, do positivo, da perda, mas a gente tá junto. Que demais. E aí, assim, é uma gratidão imensa, porque o Mateus é extremamente ligado a ele, é assim, um vínculo de pai e filho que é a cara dele, né? E aí ele brinca comigo, ele fala, mas você não pedia que fosse igual a mim? Tá aí. Aí eu falo para ele pode ter sua cara, o gênio é meu. Então, eu acho que é isso. Falo para as meninas, fica tranquila, se até os 18 vocês não parecerem a mamãe, ao invés da gente ir para Disney, a gente vai para o Letícia. Então, a minha gratidão ao Ricardo a dizer que ele foi a minha melhor escolha e ele foi essencial nessa jornada para que eu me mantesse em pé. E o companheirismo realmente ele é algo essencial no tratamento. Parabéns, viu, aos três aí maridaços, e são mesmo, eu sou testemunha viva disso, que os três foram E é fundamentais. engraçado, né? 3 maridos quietos, né? Você percebe? É Por verdade. que será, não? É verdade. Não, senão onde a gente ia parar, né, Silvia? Não dá, 3 não dá. maridos silenciosos, né? não dá, Que estão ali em silêncio, mas dando suporte. Eu tava- 3 perfis bem parecidos, né? Eu estava aqui ouvindo a Silvia falar do Márcio com medo de agulha. Quem está ouvindo e não conhece o Márcio, acha que é um cara pequenininho. Né? Então, exato, de altura. Um cara enorme, tem o pivô do nosso time de basquete. Então, tudo bem. Ó, até por respeito a vocês e ao horário, que eu sei que também tem suas atividades, eu quero terminar com um dos pontos que vocês colocaram. Eu achei sensacional da forma como vocês colocaram. Ora, a Carol falou assim, eu vou batizar meu filho aqui. A Silvia trouxe frases de impacto de forma muito clara. A Cacília falou assim, não é gravidez, é filho. E a mim veio muito forte a palavra meta. Porque muito do que se fala, quando se fala em maternidade, relacionado à infertilidade, fala-se muito em sonho. Né? O sonho. E vocês colocaram, e isso me chamou bastante atenção nas falas, assim, que da forma como vocês construíram
o objetivo final, as três falaram assim, hein? O objetivo final, coloco muito claro para mim o conceito meta. E dentro do nosso tema, do luta a luta, as dificuldades foram importantes, mas eu achei interessantíssimo essa forma de pensar. Porque é importante moldar o pensamento durante todo o percurso, é extremamente importante. E faz sentido para vocês, as pessoas que estão passando por isso, então, abrindo para as três, vou começar pela Cacília, abrindo para as três o conceito de como tentar, né? Porque não é tão fácil, assim, eu entendo que às vezes precisa de ajuda de um psicólogo, vocês tinham acompanhamento psicológico, tinham pessoas fortes ao lado, alguma de vocês falou a importância de ter esses vínculos próximos de suporte e apoio, rede de apoio, mas também é importante a própria pessoa tentar se reconstruir internamente. E eu queria entender se faz sentido, se é possível criar metas. Porque quando você coloca uma meta, parece que você também é controlador. A gente não quer ser controlador. Mas como achar esse ponto do equilíbrio? Vou começar com a Cacília, depois vou para a Carol e depois para a Silvia. Eu acho que primeiro que cada ciclo tem uma meta. Eu acho que pensar a curto prazo neste momento vai ajudar muito, inclusive no controle da ansiedade. Então, no nosso caso, em cada ciclo a gente tinha uma meta. Então, a gente já teve metas de não pirar, não sofrer, não matar um ao outro. Mas quando a gente ampliou a nossa meta para uma criança dentro de casa, aquilo tornou o ciclo mais leve. E eu acho que todo mundo tem um limite e é muito necessário você respeitar o seu limite, porque o seu limite não pode ser menor que a sua meta. O seu limite sempre tem que ser maior que a sua meta. Então, se você chegou naquele momento onde não dá, não consigo. A gente chegou no limite financeiro várias vezes ao longo dos tratamentos, então ele nos barrou e a gente faz parte de um grupo, não tem como a gente não dizer privilegiado, porque a gente conseguiu, né, e continuando a tentar, mas acho que mais importante do que os recursos financeiros foi olhar curto prazo, foi olhar aquele ciclo que a gente estava vivendo. Legal, hein? Bom, eu concordo com a Cacília que tem que ser a curto prazo. E se você está num tratamento, viva aquele tratamento. Eu troco a meta por alinhamento de estratégia. Alinhe a estratégia com o seu médico. Seja clara com ele, peça para ele ser claro com você. Às vezes a notícia que ele vai te dar ali dói, mas defina com ele também algumas metas de tratamento. E dentro de casa, defina suas metas pessoais com o marido e suas metas pessoais individuais. Eu sempre coloquei que eu sabia qual era o meu limite, porque eu tinha, né, essas metas, mas eu tive que recalcular a rota várias vezes. Então, eu acho que é isso. O objetivo é um filho em casa. A maneira que ele vai chegar, talvez você descubra pelo caminho. Eu tinha certeza que meu filho chegaria por um tratamento e chegou por uma gravidez natural. E ele só chegou porque eu me permiti recalcular rotas várias vezes. E o que é o desistir? O desistir é o que está dentro do seu coração. E não tenha problema se você falar assim, para mim deu. Como a Silvia falou, a gente vai ser feliz também sem um filho. Se o seu coração estiver em paz, a sua decisão está correta. Se o seu coração não estiver em paz, respire, defina uma nova meta, converse com seu marido, com seu médico, com seu companheiro, companheira, e siga até onde o seu coração te der paz. Eu converso com muita gente que fala que desistiu, né? E eu acho engraçado. Não, eu desisti, eu não vou seguir.
Mas amanhã eu tô ovulando. Então, eu acho. Então eu falo, não tá com cara de que desistiu. Então, é difícil e pôr uma data limite. Acho que tem que ser um ciclo de cada vez. Silvia, metas e recálculo de rotas. Eu fico com o recálculo da rota. Eu não trabalho com as metas nesse caso, porque eu sou uma pessoa de metas. Eu sou extremamente lógica, analítica, eu sou das estatísticas. Foi O bem. Davi sabe o trabalho que eu dei, né? E eu comecei a ser mais feliz no tratamento quando eu deixei de colocar metas. Então, no meu caso, me livrar delas foi a minha liberdade, né? E acho que esse recálculo de rota era muito da experiência que eu estava vivendo. Agora, o que é inegável, teve uma coisa que mudou profundamente dentro de mim quando eu me dei conta que eu não estava naquela jornada para conseguir óvulos, para conseguir um embrião, para conseguir um blastocisto, para ele viver no descongelamento, para que a transferência acontecesse, para que os astros estivessem. Porque é isso. Os astros têm que estar alinhados para esse negócio dar certo. Eu comecei a parar de pensar nisso e eu só ficava pensando no meu filho em casa. E isso eu devo a você, né? Porque você me disse isso uma vez. Eu te perguntei quando isso vai terminar. Era a dor que eu estava me referindo. Quando que aquela dor da perda ia acabar? Quando ia dar certo? O que mais tinha que acontecer para dar certo? E você me falou assim, vai acabar quando você tiver com seus filhos no braço. Então, para mim, me livrar das metas foi minha libertação e pensar no meu filho nos braços foi a minha salvação. E acabou? Isso é pergunta de médico que sabe que eu tô com o embrião congelado. Seu pai está na live. Seu pai está Isso na é live. spoiler para a live 2 daqui 3 anos. Doutor Ibrahim já diria, útero não é creche. Que legal. Eu quero agradecer vocês de coração. Nossa, eu tinha certeza que essa live, eu falei imperdível, eu usei o termo imperdível várias vezes. Quem está aqui na live tem certeza que eu não estava mentindo. Foi uma das lives que eu mais reconstruí minha vida pessoal, profissional, porque eu aprendo muito aqui, né? E então eu queria agradecer de coração a vocês, de coração mesmo. Vocês, aí eu estou chorando também, né? Eu devo muito a minha vida profissional a vocês. Muito, muito, muito a vocês. Eu aprendi demais com vocês. Eu aprendi até análise SWOT aqui no consultório com vocês. Conseguimos! Então, por quê? Porque são essas palavras, vocês estão entendendo por que eu convidei as três para a live? Vocês estão entendendo a capacidade de leitura, de entendimento, de controle, da busca por um controle, não de controle, não de controle técnico, mas controle emocional, mas da busca ativa o tempo todo de como ser uma pessoa melhor para superar as dificuldades. Isso transcende o tratamento, isso passa para a gente. E isso me faz ser apaixonado pela minha profissão. Imagina, viver histórias assim, ter a chance de viver histórias assim. Então são pessoas como vocês que me fazem ser verdadeiramente uma pessoa feliz. Então, muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu, obviamente, vou deixar que vocês possam trazer alguma palavra que talvez em algum assunto que eu não tenha entrado. Peço só para que a gente possa realmente trazer um fim, porque se deixar, não vão ficar realmente 5 horas aqui nessa live. Então, vou começar com a Cacília. Cacília, alguma palavra? Gente, é um chororô isso daqui que para mim tá difícil. Não, a gente só tá aqui. Eu não vou falar. Porque você já sabe, você faz parte da nossa vida. A gente ainda teve a sorte de
conviver 9 anos com você, então é, é um plano em conjunto mesmo. E eu tenho certeza que tem muita gente aqui pensando, ai, para elas é fácil, porque o bebê já está na casa delas, então é fácil ter essa maturidade hoje. Mas a lição que fica para mim é que, assim, por mais difícil que tenha sido, todo o caminho é a minha história. E é muito legal ter vivido a minha história. Eu acho que essa história nos trouxe até aqui e me leva a muitos lugares. Assim, contar a minha história já me levou por lugares que eu nunca imaginei. Então, a gente também tem que ser grata ao que não está dando certo. Bom, é muito difícil falar agora, né? Mas eu acho que o que a Cacília falou é bem isso. Talvez vocês estejam vendo essa live e falando assim, não, é muito fácil agora estar nessa posição com o seu filho com o colo cheio, né? Como eu costumo dizer que meu colo hoje está cheio. Mas a gente está aqui porque eu acredito que histórias positivas movimentam a gente para frente. Então, a gente é rede de apoio de algumas pessoas. Eu já tive várias pessoas me procurando para conversar sua história, para contar isso, e eu faço questão de contar a minha história. E ela não foi fácil, foi o que a Cacília falou. Eu tenho gratidão por ter vivido a minha história. Eu nunca achei que uma dor tão grande de perder o filho, ela pudesse trazer tanta coisa junto. Eu aprendi a olhar o luto de outra forma. E eu aprendi que a luta, ela é de cada um. Porque a história é de cada um. Silvia. Sem fazer a gente desidratar, Silvinha, por favor. Realmente muito difícil a gente conseguir assim expressar, né? Mas eu acho que eu fiquei vendo alguns comentários aqui, né? Uma moça escreveu: meu sonho é ter um filho. Passou por aqui o comentário. Eu me lembrei quantas vezes eu estive sentado desse lado, ouvindo as pessoas com o colo cheio falarem, né? E muitas vezes eu não acreditei que eu ia estar nesse lugar. Diferente até das meninas, eu titubeei muitas vezes nessa jornada. Eu acho que o que eu diria para vocês é: aproveitem a jornada. O processo de ser mãe, ele é muito rico quando você pega o bebê nos braços. Mas ele é muito poderoso enquanto você não chega nesse dia. Sem dúvida nenhuma, o que me transformou na mulher que eu sou hoje foi a jornada, não foi a chegada. É a jornada que vai te preparar para encher o teu colo. Então, presta atenção nela e acolha a sua jornada, seja ela qual for. Eu vou encerrar então com uma frase, posso? Claro. Faz de conta que a live é sua. Essa frase vale para todo mundo que está assistindo. Eu direciono a uma pessoa específica que está aqui conosco. Eu não faço ideia do que você está passando. Mas nós estamos aqui do seu lado. Então. Tá bom? Que foi uma das maiores lições que a gente pode ter aqui na live hoje, que é a tentativa de demonstrar empatia, que é genuína. Nós estamos aqui. Então, seja para quem estiver assistindo, e eu tenho certeza absoluta que tanto Cacília quanto Carol, quanto a Silvia vão adorar receber alguma mensagem e terão um carinho gigantesco, porque eu conheço as pessoas, não conheço as pacientes, não. Eu conheço as pessoas.
Então, manda para elas vão adorar trocar ideias e falar de forma individual. E vale para você, Silvia, que tem o nosso carinho. Não vou entrar em detalhes, mas saiba que nós estamos aqui, com o coração, às vezes, fugindo de assuntos, inventando live para tentar trazer coisa boa, né? Mas nós estamos aqui, tá? Às vezes, se você quiser dar uma passadinha, tocar a campainha ali, dar um abraço na gente, estamos aí, tá bom? Um beijo em todo mundo, muito obrigado. E semana que vem tem uma live ainda com a psicóloga Cris, que eu tenho certeza que vai ser sensacional. Não perca. Tá bom? Obrigado. Beijo. Cacilda, não esquece de salvar, hein? Tá bom. Valeu. Beijo, tchau.